Então, meninas, boa noite. Hoje é a quarta aula do desafio 100% indicador, né? Com a metodologia do POP. E hoje nós vamos ver sobre notas técnicas. Se der tempo, a gente vê mais algum assunto para tirar mais dúvidas de vocês. E aí, durante a amanhã, eu vou colocar tarefa para a próxima semana, tá? Vocês entendam que as tarefas, vocês vão fazendo algumas tarefas que são específicas e as outras tarefas que ainda não foram concluídas, vocês continuam dando o andamento, tá? Então, vamos lá. Vamos entender de novo o que é o Previne Brasil, alguns aspectos, para a gente entrar dentro das notas técnicas do Previne Brasil, ou seja, as notas técnicas do bloco de desempenho, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui na portaria da nota do Previne Brasil é o quantitativo potencial de cada município, tá? Então, toda vez que fala em captação ponderada, ou seja, o trabalho do agente comunitário, que é de cadastrar, o Ministério ele fazia uma contagem nesse potencial quantitativo exclusivamente da quantidade que era referente ao município. E aí houve uma alteração que ele está contando tudo o que está cadastrado, porque até esse momento aqui entendia que o agente comunitário também iria participar do processo de desempenho, tá? E aí depois eles foram compreendendo que na prática o agente comunitário não participa diretamente do processo de desempenho. Então, o que nós temos hoje no Previne Brasil são 4 blocos de pagamentos, tá? Blocos que fazem os pagamentos para o município. Primeiro, captação ponderada, que são os cadastros que nós fazemos, tá? Todos os cadastros que eles falam, a gente vai ver uma nota técnica de cadastro, eu vou explicar. Depois tem o desempenho, tem também o desempenho, que é os indicadores, é ligado diretamente com os 7 indicadores, tá? Já era para nós estarmos com 28 indicadores funcionando e nós não conseguimos sair desses 7, porque a maioria do país não consegue chegar à meta do Ministério, que é o mínimo possível, entendeu? Que tranquilamente dá para se fazer. Aí depois nós temos o bloco de estratégias, que são aqueles programas que vão agregar a atenção básica, que é o PSE, que agora o PSE, o NASF, que mudou o nome agora é EMULTI, o programa de saúde bucal, que agora é específico, né? Então, eles recebem uma verba específica e eles também têm os indicadores de desempenho deles, que é específico da equipe de saúde bucal. Então, eles recebem totalmente à parte. Aí, isso que está ligado diretamente com a unidade básica que a gente vai trabalhar, né? Que a gente trabalha, então, esses são os principais profissionais que atendem junto conosco, para poder fazer a integralidade e universalidade do atendimento. Então, quando ele falava em quantitativo potencial, ele falava que urbano tinha que ter 4.000 cadastros por equipe. Então, tinha aquelas equipes que não conseguiam atingir os 4.000 e tinha umas outras que faziam 6.000 cadastros. Então, ele ia contar, ele ia fazer assim, eu tenho 2 equipes no município, uma fez 4.000, outra fez 6.000, está dentro do parâmetro de cadastro.
ele viu que a maioria dos municípios tem áreas adjacentes, áreas que não têm cobertura de agente comunitário de saúde, que muitas vezes é maior do que a própria cobertura da equipe. Então, eles mudaram isso na nova parte, né? Na atualização do Previne, que ele ampliou esses números, não são mais. Isso aqui é número de referência apenas para cobertura. Então, quando a gente vai fazer territorialização, são esses números aqui que nos importam, tá? E também ele criou novos tipos de equipes de saúde. Então, a gente tem as EAPs ou equipes de saúde, tá? E aí elas trabalham 20 horas ou 30 horas, então muda. Aqui não tem nenhuma de vocês que faz trabalho com referência a essas unidades, por quê? Porque essas unidades não têm participação de agente comunitário, somente as unidades de 40 horas. Aí a equipe urbana fica com 4.000 por equipe, a rural adjacente e intermediária adjacente, 2.750 pessoas por equipe, isso é equipe coberta, tá? Que tem que ter cadastros cobertos na equipe. E a intermediário remoto e rural remoto, que é o caso da Marilei e da Clarice, 2.000 pessoas por equipe, tá? Então, isso aqui tem que ter, é o mínimo de cobertura que tem que ter de cadastro por equipe, tá bom? Fora isso aqui, não tem nada além que o Previne Brasil venha falar. Aí ele criou as notas técnicas para os indicadores, para definir claramente. Ele dividiu na atualização, ele entendeu que o agente comunitário faz o cadastro e faz o acompanhamento, mas esse acompanhamento é apenas de registro de dados, tá? Enquanto o médico, o enfermeiro e o técnico vai fazer o do desempenho, que é a consulta mesmo, que é o que eles vão exigir aqui, e a equipe de saúde bucal, eles vão exigir alguns procedimentos, tá? Então, vamos primeiro entender como que o CISAB lê os cadastros, tá? Então, quais são os cadastros que vai ser lido no CISAB? Primeira coisa é que todos esses dados, eles vão vir por uma origem eletrônica, tá? Seja o programa específico do município de vocês, ou seja, pelo PEC, tá? E alguns municípios trabalham com os dois sistemas, que é o nosso caso aqui, que ainda não conseguiram implantar a área do agente comunitário. Então, nós trabalhamos com o PEC para fazer os cadastros e a equipe, o restante da equipe trabalha com o outro programa chamado CIS, que vai fazer a parte do desempenho, que são coisas diferentes, então não deveria estar chocando, mas sempre choca, tá? A gente vai ter sempre problemas de inconsistência por conta de que muitos dados, às vezes a forma que o programa local é programado na hora de transmitir os dados para o CISAB dá inconsistência, eles ainda não descobriram por que dá inconsistência, tá? Porque tem uma série de outros sistemas que também vão sincronizar com os dados do PEC e os dos programas de vocês para poder validar esses cadastros. Então, ele fala aqui que os principais, quais são os cadastros que tem que sincronizar entre si para dar funcionalidade, né? E fazer a validação dos cadastros. Então, tem que ter
estar tudo igual, tem que estar tudo igual. Cadastro individual completo de cada indivíduo vinculado a um responsável familiar. Cadastro rápido do ESUS, que é o módulo cidadão lá do PEC, para quem tem PEC. Ficha de atendimento individual, que são as fichas de atendimento do médico, enfermeiro e técnicos de enfermagem. Fichas de visita domiciliar, ou seja, quando a gente faz o lançamento das visitas, também interfere, porque se tiver dados diferentes, também vai dar inconsistência. Ficha de procedimentos, que é de técnico de enfermagem. Então, todas essas fichas, além do CadWeb e do Ministério da Fazenda, todos eles se sincronizam, e aí, se tiver alguma coisa lançada diferente, ele não aceita o cadastro, ele fica inválido no CISAG. Pode falar, ô Marilei. Márcia, com essa mudança de sistema que teve agora, teve uma mudança de microárea também, que eu e mais outro colega tinha a mesma microárea. Aí o que aconteceu? As famílias dele veio toda para minha e mudou o cartão do SUS, que a gente não sabe nem de quem que é esse cartão do SUS. Agora eu estou com 200 e poucas famílias, onde eu tenho 92 famílias. A gente entra lá, não consegue tirar. Olha, tá um reboliço que, olha. Porque eles puxaram dados da base local de vocês, mas eram dados antigos, tá? E aí, para fazer correção, eles que têm que fazer correção, mas eles não querem fazer porque dá trabalho. O que vocês vão ter que fazer é todos esses que não são da área de vocês fazer mudança de território. Muda de território todo mundo. E começa a lançar do zero, porque dá menos trabalho do que ficar corrigindo coisa que não é de responsabilidade de vocês, né? Foi o que o rapaz falou para nós, né? Falou para mim, né? Porque o outro dele tá certo, porque daí ele já fez atualização na microárea 10, ele saiu da microárea 4, só ficou eu na microárea 4. Então, importou todos os dados dele para o meu. E daí consta o nome dele, mas o cartão do SUS, ninguém sabe de quem que não é o cartão SUS dele. Aí eles falaram assim, que é para colocar como recusa de cadastro, terreno baldio e fora de área. Vai continuar na sua microárea. Mas daí coloca fora de área, né? Você tem que fazer mudança de território primeiro. Senão vai ficar aparecendo para você, como se fosse do seu território. Mesmo você fazendo a mudança para fora de área, você tem que dar uma finalidade para esses cadastros. Aí você tem que fazer mudança de território em todo mundo. Quando girar o sistema, aí você vai lá e coloca fora de área. Porque a Clarice já tinha me reportado isso na semana passada, o sistema de vocês ainda tem erros na programação. Aí, se você não fizer dessa maneira, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para a sua microárea. Tá? Então, faz mudança de território em todos que não são seus, e depois que o sistema girar, você coloca lá fora de área. Tá? Senão você vai continuar tendo problema. Vamos lá. Vinculação, cadastros vinculados. Então, ele vai... todos os cadastros que têm vinculação com equipe, seja ela uma ESF ou uma EAP, ou
sistema ribeirinho ou prisional, todos eles vão contar esses cadastros, tá? Vai contar lá no CISAB. Ele vai fazer contagem. Porém, nós já vimos, né? Tem que haver uma sincronização correta de dados, porque se não der, vai ter sempre inconsistência. Os programas de vocês que não são do PEC, provavelmente ele não mostra inconsistência, porque ele não tem um relatório de inconsistência. Quem vai dar o relatório de inconsistência é o gestor do município que manipula o e-gestor e o CISAB. Ele é que vai tirar um relatório dizendo quais são os cadastros que estão com erros. E aí vocês vão ter que dar um jeito de fazer a limpeza, porque a equipe de programas novos, eles nunca querem fazer, até porque eles não têm noção do que é da área e o que não é, tá? Tem essa dificuldade em todo município quando faz troca de programas, porque eles não entendem o processamento, que é o que eu estou explicando aqui, eles não conseguem entender, e aí fica dando erro, eles não sabem onde é que está o erro, e é mais fácil culpar o mais fraco, né, que são os ACS, do que culpar eles mesmos, porque eles estão ganhando. Não, o meu está todo certinho. É normal a gente ouvir isso. Aqui eu ouço constantemente, tá? Então, o que eles consideram aqui? Nós já vimos quais são e a partir de quando ele começou a considerar esses cadastros. O cadastro individual, a partir de 2013, ele começou a considerar. O cadastro de atendimento médico-enfermeiro, a partir de 2016. O cadastro do módulo cidadão foi a partir de 2019 e as visitas e procedimentos até 12 meses anteriores àquele quadrimestre, que são os que são avaliados, tá? Aqui, se a gente olhar pelo quadro, foi a época que o PEC começou a ser implantado nas unidades de saúde, né? Ela começou a ser implantada em 2013. Nessa época, eu estava entrando como agente comunitário, e aqui a gente ainda fazia o CDS e mandava para a secretaria que lançava. Em 2016, que foi a implantação mesmo dos equipamentos nas unidades, e houve os treinamentos, e aí veio a planificação e tudo mais, que ainda tem município que não conseguiu receber a planificação. Então, tudo isso aqui vem numa ordem histórica que vem crescendo, porque o Ministério ele quer ter uma qualidade de dados, até para ele poder desenvolver as políticas de saúde mesmo. Que aí ele consegue ver, ó, na região X eu tenho um número muito maior de hipertenso diabético, então eu vou trabalhar uma política local para poder melhorar aquilo ali. Então, esses dados que nós alimentamos o sistema, eles servem não só para o Ministério da Saúde, mas para o Ministério da Habitação, de Saneamento e tantos outros ministérios para desenvolver estratégias. Por isso que nós somos o nosso trabalho ele é um dos mais importantes na base por conta disso aí, tá? Aí ele vem depois falando quais são os perfis, né? Que tem que ter lá, tem que estar registrado. Só vai subir os dados se o agente comunitário tiver cadastrado, tiver o seu CNES, né? O CNES, que a gente chama aqui de CNES, e se ele estiver vinculado a uma unidade de saúde através do INE, que é o
o número nacional de estabelecimento. Então, ele não pode ficar sem estar vinculado a uma unidade de saúde, tá? Aqui a gente está tendo alguns problemas, inclusive problemas com o saúde com a gente, porque tem agentes comunitários que são fantasmas para o Ministério, né? Eles não estão cadastrados no CNES. E aí vai ter ele já houve uma cobrança para os municípios de organizar a sua base de funcionários, né? Aí, fora esses cadastros aqui, o que que ele colocou mais? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não. Questão do IBGE. A numeração, aqui a gente não tem ninguém de equipe. Ele fala do relatório que é tirado lá no CISAB, como que é feito. Uma das coisas que vai ter sempre prioridade é a vulnerabilidade socioeconômica. Então, lá no material que eu coloquei para vocês, todas vocês já fizeram o curso aqui de classificação de risco familiar. Coloquem a classificação de risco familiar das suas famílias lá, tá? Para ficar mais fácil você saber quantas famílias você tem dentro do perfil que aumenta os valores do desempenho, tá? Então, de cadastro, praticamente é isso aqui. A equipe tem que estar, a condição da equipe, ela tem que estar homologada, cadastrada certinha lá no Ministério, senão não conta, tá? E vai valer os cadastros que estão válidos, ou seja, os que estão atualizados dentro do quadrimestre, que a maioria das pessoas, dos agentes, não sabem disso. Eu falo bastante aqui, e a gente tem que estar, a cada virada do quadrimestre, a gente tem que entrar lá no nosso sistema e só atualizar cadastro, atualizar cadastro, tem que atualizar a cada quadrimestre, porque às vezes um desses cadastros que estavam tudo bonitinho, ele passa a vir invalidado por conta de que não fez a atualização. Aí a gente acha que o problema, ele some da nossa base, quando some da base é porque ele não está atualizado. E aí a gente precisa manter os dados atualizados, tá? É uma das premissas lá da PNAB que a gente tem que fazer o cadastramento e manter atualizado. Antes, a atualização era anual, mas agora não é mais, ela é quadrimestral e a gente tem que estar atento a ir lá, seja no computador, ou seja no tablet, fazer a atualização, tá? A minha, eu tive alguns probleminhas e acabei não atualizando por completo na virada do quadrimestre. Agora, o PEC tem uns filtros novos que ele te mostra quais são os cadastros que você não fez atualização. Aí você coloca lá, ele vai te mostrar, e você vai entrar em cada um e cada indivíduo, cada família, você vai atualizar o domicílio e vai atualizar cada membro daquele domicílio, tá? No de vocês, eu não sei se tem essa possibilidade, mas não esqueçam de fazer esse trabalho de atualização. Então, o nosso trabalho é esse: cadastrar, manter atualizado, organizado toda a nossa base de dados da unidade de saúde. Aí vamos agora para os indicadores.
Indicador de gestante. Indicador de gestante. Eu vou direto ao ponto em cada um, tá? Então, o parâmetro, que é o que vai designar a meta, né, para os cálculos, são todos os cadastros que são feitos pela equipe de saúde, que estão vinculados, que estão validados lá no CISAB. Ele faz uma contagem do ano, tá? Então, ele vai pegar os 12 meses e vai fazer a contagem do ano de quantas gestantes tiveram durante aquele período para fazer o cálculo para o ano seguinte. Então, o parâmetro vai ser sempre, se esse ano passado nós tivemos pouca gestante, o parâmetro do ano que vem vai ser menor, tá? Se o do ano passado foi maior, então vai ser maior, mesmo que a gente não tenha um número tão grande de gestantes, mas ele é só uma base de dados, de que se naquele ano tiveram, vamos dizer, 5.000 mulheres grávidas dentro do município, ele vai usar como referência para estipular a meta, que a meta foi de 45%, tá? Então, 45% é possível qualquer município atingir, fazendo um acompanhamento direitinho. O grande problema está em dois aspectos, que é capturar essa mulher até 12 semanas, né, que são 3 meses, para fazer a primeira consulta. Então, esse é um dos indicadores. É você fazer a primeira consulta, não adianta ela ter as 6 consultas, se a primeira consulta dela não foi antes das 12 semanas. Aí a gente perde indicador, aí todo mundo estava achando, não, ela começou com 4 meses, mas fez as 6 consultas. O Ministério não conta com o indicador. Ele vai contar para o indicador se ela iniciou antes das 12 semanas e completou o ciclo de 6 consultas de pré-natal, tá? Se não tiver isso, não vai contar para indicador. Como eu disse, a meta que ficou pactuada é 45%. Então, é possível, gente. Como que eu uso estratégia aqui? Eu quero ouvir de vocês. As estratégias que a gente usa aqui é tentar monitorar, até porque essas mulheres a gente precisa monitorar por conta do citopatológico. Então, nas visitas, eu sempre estou perguntando do ciclo menstrual. Quando elas têm algum problema de ciclo menstrual, já mando correndo, vai fazer teste de gravidez, vai lá na unidade pegar a solicitação do beta, porque aí a gente consegue capturar ela com menos tempo, né? E aí a gente não perde. Aí, como que vocês estão fazendo com relação a isso? Algum município de vocês tem problema para conseguir trazer essa mulher antes das 12 semanas ou dos 3 meses de gestação? É, aqui em Januário, parece brincadeira, mas não é na minha área, que é a minha área, eu não tenho nem gestante. Mas as mulheres, assim, e não é um caso esporádico, já teve vários casos, as mulheres têm umas, assim, por ser uma região vulnerável, aí geralmente são essas meninas mais novas, esconde a gravidez. Esses dias apareceu uma lá já para fazer o cartão para ganhar.
semana passada. E assim, igual ela, já são vários casos. E assim, acabou que ela estava cadastrada na unidade, porque justamente por não fazer essa atualização de cadastro, aí a gente de saúde sabia que ela não morava na casa, mas não se atentou a isso, né? Não tirou ela lá do domicílio. E aí acabou que a vigilância caiu matando em cima, né? Porque não tinha as consultas, chegou no hospital para ganhar neném, não tinha nada e deu um maior rolo. Aí são estratégias que tem que trabalhar dentro do território aí, palestras para jovens, para poder trazer uma maior consciência de que elas precisam procurar unidade. O problema é que quando tem adolescentes, elas escondem por quê? Porque a unidade não pode fazer o atendimento dela se ela não tiver acompanhada de um maior de idade. Exatamente. Sim, são todas novinhas. 13, tem uma de 12 anos. Meu Né, Deus, de morrer de dor. é bem complicado isso mesmo. Mas fazer um trabalho na escola, o PSE fazer um trabalho mais focado nisso aí também, lá com jovens nas escolas, é importante esse tipo de estratégia para falar mais abertamente sobre educação sexual, a importância de todo o acompanhamento, né, para que essas meninas não fiquem tão assim. Esse é o problema aqui de Januário, é porque, assim, como aqui tem uma rotatividade muito grande de funcionário, a política aqui, assim, é muito forte, aí nada que, tipo assim, a gente não consegue desenvolver nada de ação, porque, assim, agora mesmo nós estamos sem enfermeiro. Chegou médico, a gente está sem enfermeiro. De Aí, novo, né? ai, mas é difícil. Aí a É gente nunca consegue desenvolver nada aqui de ação, porque é muito complicado. verdade. E aí, Sani, como é que está esse aspecto no município de vocês? No município daqui de Mossoró, ele deu uma melhorada, no geral. Na minha unidade, na minha equipe, na verdade, a minha equipe zerou quase todos, como sempre. A rotatividade de enfermeiro e médico na minha equipe é muito grande. No ano passado para cá, eu já tive 6 enfermeiras, né? E 3 ou 4 médicos, que eu já estou com enfermeiro novo e médico novo. E a enfermeira que chegou, ela está para se aposentar e ela já disse que provavelmente já vai sair, porque ela veio só para se aposentar. Quer dizer, então não monta estratégia igual a dela, não monta. Eu tenho uma área de idoso. A nossa equipe não tem tanta gestante, né? Do ano passado para cá, eu só tive 3, de 2022 para 2023. Eu tenho muito idoso. As gestantes que eu tive não fizeram pré-natal no posto, porque elas fazem particular, porque minha área tem um outro nível, né? Então elas nem se interessam, porque acham que perde tempo. Devido a essa troca também, né, de funcionário, elas não se interessam, porque não cria vínculo. Sim, Apesar de eu falar sempre que é bom que elas tenham contato, porque também vacinas são feitas no posto, tem um acompanhamento do CID. A gente faz aquele incentivo tentando, né? Mostrar uma realidade bonita para elas, para ver se elas vão. Mas elas são. As minhas, a maioria já são formadas, trabalham, quer dizer, elas têm uma visão de mundo. É sim, diferente, não é tão fácil você captar, né? Você tem que ter uma lábia muito boa, e o posto não oferece isso para elas. Então é verdade. muito complicado. E eu, para variar, eu sou sempre a do desgaste, né? Eu estava hoje em reunião de tarde, eu e Isabel, sobre indicador com a minha equipe. Aí eu disse, gente, eu fico desmotivada, porque eu fico batendo na tecla, né? Fico explicando. Elas corrigem, elas acham bom porque corrigem umas coisas, né? Eu vou ajudar, então elas estão felizes da vida. Tira as inconsistências, né? Tira tudo, mas elas querem trabalhar. A maioria delas estão trabalhando dentro do posto. Aí hoje eu questionei, eu disse, e aí? Como é que vai ficar a visita, a atualização, né? Na cara da diretora, eu disse, como é que vai ficar tudo isso? Aí a diretora, não, mas a gente está com deficiência de funcionário, assim, beleza.
Aí você quer bater indicador, né? Você quer que a equipe bata indicador, não vai bater, não vai acontecer. Aí ela disse, mas você tem que entender, ela é cargo comissionado, né? Tem que entender. Eu disse, não, eu não tenho que entender. O meu papel de agente de saúde, eu posso colaborar, né? Aqui um dia, né? 2 no máximo, mas eu tenho que ir para a área, porque eu tenho uma área que precisa de mim para me trabalhar. E como é que eu vou gerar dados se eu não estiver na área? Eu vou inventar os dados, ainda disse assim. E as visitas desse dia que elas estão aqui, elas estão fazendo o quê? Aí ela ficou sem resposta, achou ruim, né? Lógico que a gente fica como a chata da questão. Então, isso é muito complicado, porque quem quer trabalhar correto esbarra no favoritismo, né, de quem está fazendo errado. Sim. E isso tem em todo município. Aqui mesmo eu tenho várias, né, dentro da unidade que não sai, ou que sai muito pouco. E aí a gente fica meio que sustentando a base de dados para os demais, né? É difícil, eu entendo bem o que é isso aí. A rotatividade já é um problema. O correto mesmo seria toda a equipe ser concursada, que aí não tinha história. Vai ter que se aguentar? Vai, mas vai ter que trabalhar do jeito que tem que ser trabalhado. Enquanto tiver esses pontos políticos, a gente tem que se atentar a fazer somente o nosso trabalho. Você ainda está lutando muito, Sani. Eu parei. Eu simplesmente parei. Parei de lutar dentro da minha equipe, dentro do meu município. Eu prefiro levar a informação e fazer o meu trabalho. Faço meu trabalho com excelência. Mas, assim, de bater boca já não faço mais, porque para eles não querem entender. Porém, quando há cobranças, eu tenho relatório de tudo. Ninguém vem discutir comigo, porque eu entendo da lei e eu entendo do que eu estou fazendo. Então, ninguém discute comigo. Quando tem falta de informação na própria secretaria, muitas vezes eles me ligam para saber. Então, assim, a gente tem que ter um momento de. Só um minutinho, Rosângela. A gente tem que ter um momento mesmo de procurar não se desgastar. Faça o seu trabalho. Quem quiser aprender, aprende com você. Você é o centro de referência da sua equipe. Mas começa a largar mais isso aí para você não adoecer. Porque esse ano eu estou pagando um preço bastante alto pelos desgastes dos últimos 5 anos. Então, diminui, porque não vai adiantar. Se o gestor não está interessado, a única coisa que você tem que estar pronta e preparada questionou, gestor questionou qual é a atividade do agente comunitário, ó, a minha atividade é essa. Essa outra aí, quando eu tiver tempo, eu ajudo. Né? Fale, Rosângela. Não, é só para complementar o que você falou, assim, a nossa unidade, a minha situação é a mesma situação da colega aí, né? Na minha área, eu tenho asilo, então a minha área, a maior parte da minha população é idosa. Eu não tenho nenhuma gestante, mas aí hoje, assim, o pessoal, os meus colegas de trabalho, já tem dias que já tem um tempinho que eu venho tentando falar para eles sobre essa questão dos indicadores, e eles levam tudo assim na brincadeira, né? Ninguém leva muito a sério. Só que o médico que entrou na nossa unidade agora, ele tá levando a sério, ele quer, assim, não, a gente não sabemos se nós vamos conseguir bater a meta, mas ele está fazendo o possível. E na nossa unidade tem aquele costume de renovar receita, aquela coisa toda, e ele não renova, é só com consulta. E as meninas ligando e questionando, eu falei, gente, se ele não mostrar no sistema a produção dele, ele não está trabalhando. O ministério que vai importar é o que está no sistema. E elas falando que eu estava... Aquela confusão. Aí hoje ele chamou todo mundo lá na sala e todos os agentes de saúde, recepção, e foi puxando, né? O login de cada um, para ver. Para acabar de completar, quando foi ver o meu,
né? Eu sou a agente de saúde que mais puxou diabético e hipertenso, né? Aí eles falaram assim, sabe por quê que ela conseguiu? Porque ela está centrada no que ela tem que fazer. Ela sabe o que, é que tem que captar. Eu estou tentando falar isso para vocês e vocês não conseguem entender que a nossa finalidade aqui agora é bater meta. E virou aquela confusão, mas aí, por fim, né? O médico explicando para elas, no final elas conseguiram entender. Só que nós fomos chamadas até em reunião com o prefeito aqui no município, pelo fato da nossa nota ser baixíssima, né? Foi quase zerada. Foi uma vergonha. Só que, assim, teve essa questão, né? Ninguém estava levando a sério porque todo mundo estava recebendo 100%. Eu estou sabendo disso agora. Eu não Pois sabia, é. não. Pois é, agora não tem mais isso, não. Ou faz o indicador ou não faz. Diga aí, Marilei, Clarice, como que está aí no município de vocês com relação a essas gestantes? Então, Márcia, o que a gente vai falar sobre esse sistema que bagunçou tudo? As minhas gestantes, eu na minha área agora, eu estou com 5 gestantes, né? Aí, a semana passada, a enfermeira me chamou, que era para mim ir lá, porque ela estava lançando as consultas da gestante, não estava aparecendo, porque elas não estavam cadastradas como gestante. Aí eu fui lá, puxei no meu, e no meu constava que elas estavam cadastradas como gestante, né? E para ela não aparecia. Daí, o que a gente vai entender isso? Aí tem que pegar, tirar foto, printar a sua tela e a tela da enfermeira e mandar para a equipe que está implantando o sistema. Ele Olha, Márcia, esse sistema está dando uma dor de cabeça na gente, que olha, eu vou te falar. É fazer visita, é correr no posto, é do posto fazer visita, é ligar para suporte. Aí uma hora é um que atende, outra hora é outro. Ai, olha, Márcia, a gente tem que ter paciência, porque o trabalho está dobrado, hein? o começo, sempre na transição de sistema, é bem trabalhoso mesmo. Todos Não, nós temos desafios, né? Não tem essa. não, e o duro é que a gente está trabalhando já com medo, sabendo que a hora que nós organizar isso, o trem vai mudar de novo. Ah, Possivelmente. Mas vamos, a gente tem que ter sempre fé, né? O nosso trabalho não acaba nunca. O que a gente tem que ter em mente é, vamos trabalhar tentando não ficar tão ansiosas, né? Para poder conseguir desenvolver melhor o trabalho. Vamos para a próxima aqui. Próxima nota técnica é de sífilis e HIV. Então, o que que ele fala aqui sobre o sífilis? Ele aceita o teste rápido para facilitar. Peraí, deixa eu sair daqui. Botar na tela cheia fica melhor. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma gestante. Entrou uma agora, mas ela já entrou quase ganhando, que o mês que vem ela já vai ganhar, já vai ter neném, já não vai mais ser gestante. Então, eu estou sem nenhuma agora, praticamente. E a semana passada, quando a gente teve reunião, eles mostraram que 2 ou 3 das minhas estavam grávidas, não foi para o indicador porque não fizeram os exames. Não sei se o médico não pediu ou não fizeram mesmo. Não, o técnico de enfermagem não é o trabalho dele fazer esse teste, mas ele pode fazer para agilizar o processo. Agora, às vezes ele faz o teste, só que o enfermeiro ou médico tem que lançar no sistema dele. Se ele não fizer o lançamento, que é justamente o que diz aqui o indicador, tá? Ele vai fazer, ele precisa que o médico e o enfermeiro faça o lançamento no sistema.
o lançamento do pedido do exame e o lançamento do diagnóstico e do tratamento, tá? Porque é o lançamento do diagnóstico e do tratamento que vai servir de parâmetro para o ano que vem. Então, o ano passado, se foi feito com a grande quantidade, provavelmente o parâmetro aumenta. E aí, assim será. Então, se o médico enfermeiro não lança os códigos de forma correta, não lança, toda vez que vai fazer a consulta, tem que lançar a condição, que é condição de gestante, porque tem uma diferença de programa para programa, porque no PEC tinha lá a área que você, quando você lançava a primeira vez a paciente como gestante, nas outras vezes você não precisava mais lançar. Nos outros sistemas, pelo que eu ouço de vocês, a enfermeira tem que lançar todas as vezes para poder contar. E aí muitas vezes esquece de fazer esses lançamentos dessa maneira, e aí é onde o indicador fica lá embaixo. Não adianta a gente cadastrar, tá tudo bonitinho, mas na hora deles lançarem, dá errado. Então, toda vez que eles forem cobrar indicador, aí, principalmente o de desempenho, o problema é médico e enfermeiro, não é agente comunitário. Agente comunitário é cadastro. Se ele te provar que o cadastro está errado, aí tudo bem. Mas estando o cadastro em ordem, o indicador é a partir do trabalho do médico e do enfermeiro, porque são eles que vão lançar os códigos específicos de acompanhamento. Aí, este acompanhamento aqui é acompanhamento de consulta médica e consulta de enfermagem, que é diferente do nosso, que o nosso acompanhamento na área é só para saber se ele fez as consultas, se fez, se as receitas estão em dia, se ele está com a alimentação correta, se as crianças estão vacinadas, tá? Então, a gente faz o registro disso na visita domiciliar. Quando a gente lança lá acompanhamento, no item acompanhamento, a gente vai colocar acompanhamento de hipertensa, acompanhamento diabético, acompanhamento de criança, e todos aqueles itens que vocês já sabem que fazem parte dos indicadores e também dos índices de vulnerabilidade, que a gente tem que lançar, quem está no PEC. No sistema de vocês, aí a equipe que deu o sistema tem que oferecer uma capacitação para vocês para ver se tem diferenças. Não tendo diferenças, vocês vão lançar as visitas. Lança normalmente sua visita. Visita realizada do domicílio e visita realizada de cada indivíduo. Não adianta lançar uma vez só o domicílio. O Ministério conta cada indivíduo. Então, por exemplo, quando eu vou visitar uma casa que as pessoas estão todas fora da residência, eu lá no domicílio, eu marco que eu visitei, a visita foi realizada, porque eu estive lá, eu bati na porta. E em cada indivíduo eu lanço ausente, tá? Então, aqui no indicador de sífilis, ele deixa bem claro qual é o papel. O médico enfermeiro tem que fazer a solicitação no sistema e depois lançar o diagnóstico, para poder contar para o indicador, tá? O parâmetro aqui é 60%, porque todos os municípios são disponibilizados o teste rápido, e, gente, dá para fazer 100% nesse aqui, tá? Toda gestante que entrou na unidade, o ideal é que ela não saia de lá antes de ter feito esse teste, não reagenda, não. O dia que ela veio iniciar o pré-natal, já faz esse exame, porque é só furar o dedinho, botar lá, esperar 5 minutinhos e tem o resultado, né? Então, na triagem, durante a triagem,
é feito esse procedimento. Aí já fez lá o teste, faz as anotações, quando ela entrar para a sala, para consulta, a, a, Enfermeira? a enfermeira ou médico, ele já lança o pedido e no mesmo ato ele já lança o diagnóstico, porque é teste rápido, entende? Então ele já pode lançar os dois no sistema ao mesmo tempo. Então, e das minhas que perdeu o indicador foi justamente porque não fez o teste de sífilis e nem o de HIV não foi feito também. Pois é. E aqui na nota técnica, ele aceita fazer no terceiro trimestre, porém ele diz que é prioridade para o primeiro trimestre, tá? Mas ele aceita até no terceiro trimestre fazer o teste, tá bom? Então, tem possibilidade dessa gestante fazer durante toda a gestação fazer. Então, por isso que tem que haver um monitoramento. Quando vocês pegam lá, que a gente colocou lá na planilha, que vocês têm, deixa eu achar, deixa eu abrir ela aqui. Que você pega a gestante, já na hora que você vai fazer lá o acompanhamento dela, você já vai perguntar qual a data da DUM dela e a data provável do parto. Fez o teste rápido? Aí você vai perguntar, aquele que fura o dedinho, passou pela odonto? Isso aqui, ó, vai ser de grande valia sempre para vocês saberem aquela gestante que ainda não fez, porque às vezes passa batido lá pela equipe, aí você vai falar, ó, minha gestante ainda não fez teste rápido. Eu fiz o acompanhamento lá na residência e não tem nenhum teste rápido no cartão de gestante dela. Aí você já está fazendo a sua parte, que é de alertar, fazer a busca ativa quando necessário, tá? Mas aí o restante é da equipe mesmo. Deixa eu ir fechando aqui, senão começa a me atrapalhar. Então, de sífilis, tem algum problema aí no município de vocês, fora o que a Clarice falou? Rosângela, tem? Tem, né? Porque não tem, não tinha médico nem enfermeiro. E Mossoró? Mossoró só as de Isabel que tinha. Mas aí deu para corrigir. Não, não deu, porque as minhas enfermeiras, só Deus, não sei que faculdade essas pobres fizeram, não. Porque essas enfermeiras que estão vindo do processo seletivo, elas vão embora sem lançar nada, elas não fazem sistema nenhum, elas não entendem, elas são de processo seletivo. A maioria é recém-formada. Mas elas precisam ter capacitação do PEC. De jeito nenhum, gente, não acontece isso em Mossoró, elas são jogadas lá do processo seletivo, elas têm acabado de se formar, quer dizer, não têm experiência, aí a gente vai salvando uma coisa e outra, mas elas não jogam produção. Quando elas vão embora, a gente descobre que não tinha produção, não é? Que elas não colocavam atendimento, que elas não colocavam nada. Teve uma que foi embora, uma enfermeira, que não tinha nenhuma gestante no sistema. Agora, é assim, é erro do município e é falta de coleguismo às vezes. Porque eu tenho Isabel que tem 15 anos que ela é, né? Que ela é enfermeira. E ela fica revoltada porque colocou qualquer pessoa lá e ela não quer ajudar. Então ela não dá auxílio a outra enfermeira que chega. Aí a equipe dela bateu alguns indicadores até. Eu disse até uma vez a ela, eu lhe entendo, Isabel, que você tem 15 anos que você é enfermeira da mesma equipe. Mas a minha equipe não acontece isso. Dá para você ir lá e ajudar, porque tem coisa que não dá para me ajudar. Aí eu vou e brinco, levo no tom da brincadeira, né, e tudo. Aí
Mas eu vou fazer 2 serviços, né, com aquele drama. Sim, mas infelizmente o município, eu até disse numa das reuniões, eu disse, o município tem que entender de gestão. Como é que eles jogam enfermeiros para uma unidade, que normalmente unidade é um vínculo grande, né? Então, como é que eles botam enfermeiros que não têm experiência nenhuma, né, inexperiente, e que sabe que não vão trabalhar direito, porque eles estão aprendendo, né? Quando é uma pessoa desenrolada, beleza, mas a maioria não tem interesse, de logo. Eu estou aqui passando nas chuvas, eu estou pretendendo ir para uma UPA, né? Elas não Pretendendo ir para... têm experiência, né? Para poder ser Exatamente. Elas não percebem, as pessoas que vêm, que para a gente isso é uma dor grandiosa, porque é o meu trabalho, né? A equipe que eu trabalho. Aí eu até joguei na cara da diretora, eu disse, gente, será que ninguém, nenhum diretor, na reunião, né, com os gestores, falou que queria um enfermeiro que desse conta do trabalho, porque o enfermeiro ele tem N fichas para preencher. O sistema dele é complicado, tem muita coisa, eu entendo que eles têm muita coisa para colocar, mas faz parte do papel deles. Do jeito que eu tenho o meu papel, eles Exatamente. têm o... Eu disse isso, eu digo, por que não faz uma reunião com os agentes de saúde? Os agentes de saúde têm muita coisa a dizer, chame a equipe da gente para falar, né, que a gente tem muita coisa a dizer. Aí eu disse, por que eu tenho que ter agora, né, um curso técnico para ser agente de saúde, e o gestor que vem para a minha equipe não tem que ter capacidade de fazer isso? Eu disse mesmo, eu disse desse jeito. Eu digo, incluindo o diretor, que tem que ser formado em gestão, eu disse um monte de coisa. Eu estava meio virada nesse dia, aí eu disse um monte de coisa. Eu digo, gente, é porque é público, pode vir de qualquer jeito, porque eu era supervisora de uma empresa e eu tinha que ser formada para ser supervisora dessa empresa, e eu tinha um horário estabelecido, se eu saísse 1 hora mais cedo, eu era descontada. Mas o público, ninguém faz nada. É por isso que falam tão mal do público. Eu disse muita coisa nesse dia. Eu estava muito revoltada. Eu acho que se eu for falar com o prefeito, dá problema. Mas de vez em quando é bom esses desabafos, que às vezes alerta sobre aspectos que a maioria não estava enxergando também, né? Então, de certa forma, não chega a ser ruim, não. É você mesmo tentar administrar esse lado mais emocional para você não se prejudicar. Porque a gente quer fazer o nosso melhor, porque quando a gente vai para a rua, os pacientes nos cobram, né? E a gente quer dar uma resposta. Infelizmente, é complicado, é muito complicado. Eu estou com pacientes na minha área, assim, complicadíssimos, e não tem como eu resolver. Simplesmente não tem, porque é papel do gestor, e o gestor não faz nada, então, para a resolução desse tipo de problema, aí o paciente fica chateado, e aí eu tenho que explicar todo o processo de trabalho interno nosso para poder ele entender que a culpa não é do postinho, que é da gestão, que ele tem que participar das conferências para poder exigir, que ele tem que ligar nas ouvidorias, né? Então, tem muita coisa aí que a gente tem que estar fazendo para minimizar os danos emocionais que a gente tem na área, né? Isso. E você sabe que quando morre uma pessoa na nossa área, as secretarias todas ligam para você. Todo mundo quer saber. Morreu uma de 49 anos da minha área, uma mulher jovem, mas ela era hipertensa, uma hipertensão difícil, que não era controlada, ela não conseguia controlar. Ela acabou infartando. Pela idade, o que aconteceu? Foram ligar para mim, ligou da Secretaria de Saúde. Olha, o que aconteceu? Ela era acompanhada, né? E vem um histórico todo, um relatório todo. Aí, nessas horas, eles acham a gente. Sim. Nessas horas que o BO já aconteceu, elas acham a gente. Aí, eu queria saber por que elas não acham no momento que a gente precisa criar a estratégia, né? Criar um movimento que funcione.
porque é bonito no papel, mas não é a realidade. Infelizmente, né? Então, vamos lá. Nota técnica de saúde bucal. Saúde bucal, eles falam aqui que a gestante precisa passar pelo menos uma vez, pelo menos uma consulta odontológica, que essa consulta odontológica é apenas uma avaliação. Ela não necessariamente precisa fazer um tratamento, mas ela precisa de fazer uma avaliação odontológica durante o pré-natal, tá? Então, é apenas um. Custa a equipe se organizar e deixar sempre uma vaga liberada para uma gestante que está entrando. Gente, a gente sempre tem que pensar as estratégias, ela sempre ao chegar na unidade para a gestante, né? Sempre ao chegar. Então, ela chegou trazendo o beta positivo. Então, aí já faz todo o procedimento que puder ser feito adiantado. Então, aqui, se a equipe de odontologia deixa uma vaga, ela já espera lá na recepção e já passa pelo odonto. Não tem essa vaga, não fica nenhuma vaga liberada durante o dia para possíveis esse tipo de possibilidade. Então, ela já sai de lá com agendamento para essa avaliação. Quanto antes esses pequenos passos do indicador forem realizados no início, você fica despreocupado, porque aí, conforme elas vão, e também não acumula. Quando não há um acúmulo de pessoas para consultar, o trabalho rende, o trabalho flui, né? Então, as estratégias mais simples são essas, de ao chegar com beta positivo, já sair dali, ou com teste de sífilis e HIV já feito na primeira consulta, ou antes mesmo da primeira consulta, e o agendamento de odontologia, tá? Esses aqui, aí você consegue ter 100% da meta, e a meta aqui é 60%, não é muito, dá para fazer, tá? É questão de organização mesmo interna da equipe, a equipe sentar e falar, porque tem algumas coisas que é papel de gestão maior, que eu digo, né? Secretarias, diretores de atenção básica, mas algumas coisas aqui são de organização interna. Essa parte aqui mesmo pode ser organizado entre a equipe para não perder esse indicador. Ou seja, a gente tem quatro indicadores de gestante. São quatro, né? Não, são três indicadores. Agora me fugiu. Não, são três indicadores de gestante que corresponde já a 40% dos nossos totais de indicador. Então, se a gente está aqui buscando estratégias simplistas, essa é uma estratégia bem simples que vocês podem levar para a equipe de vocês, de que naquele ato que ela está entrando, já tentar sanar o máximo de indicadores, de aspectos de atendimento, para poder facilitar mais na frente, tá? Dá para alcançar 100%? Dá para alcançar 100% também, se fizer com estratégias assim, no momento que entrou, já sai com a consulta agendada, se não, já fizer no mesmo dia, sai pelo menos agendado, tá? Aí, odontologia, como é que vocês estão? Rosângela, pode falar, Rosângela.
Aqui em Januário, o nosso posto está sem sala, né? Tem a dentista, tem tudo, só que como o posto nosso foi condenado, a gente está numa casa alugada. Aí, assim, daria sim para fazer, porque assim, tem outros postos que eles podem estar fazendo, né? Porque eles fazem esse remanejamento de alguns pacientes quando é caso urgente. Inclusive, a nossa dentista está cobrindo férias em um outro posto, mas eu nem sei como que está a situação, até mesmo porque eu não tenho gestante e não tinha nem médico, a gestante não estava nem consultando, agora que começou as consultas, então estava uma Pois bagunça. é. Aqui, ó, antes tinha, ele falava, e provavelmente vai voltar, porque teve um período que ele proibiu, ele não estava aceitando os indicadores se, por exemplo, eu tivesse vinculado numa unidade e mandasse ela fazer a avaliação. E teve momentos em que podia fazer isso. Agora, com a mudança novamente da equipe de saúde bucal para um atendimento específico, já pode novamente encaminhar todas essas gestantes para onde tiver um dentista para fazer esse atendimento, tá? Que independente de onde ela está fazendo o atendimento, ela vai entrar para o indicador, porque agora eles são um programa à parte, tá? Então, pode mandar. Não tem dentista na unidade, encaminha para a unidade mais próxima e já tenta, por exemplo, combinar, ver com a gestão se deixa algumas vagas específicas. Como vocês estão fazendo o levantamento das quantidades, vocês podem, depois, cada vez a gente vai aprendendo a fazer o cálculo, mas vocês já aprenderam, mas a gente vai repetir, fazer o cálculo e dizer, ó, aqui tem uma forma que dá para organizar e dar mastigadinho para eles mesmos, sabe? Muitas vezes eu tive que dar muita coisa mastigada para poder ver a coisa fluir. Então, a gente, às vezes, para evitar confrontos, a gente faz um mini projetinho e entrega mastigadinho, eles com cálculo, tudo bonitinho, entrega e eles, para eles poderem, para a gente não perder, porque senão a equipe acaba se prejudicando de alguma maneira. O próprio paciente, né? Que é um direito dele ter esse tipo de atendimento, tá? Mossoró, como é que tá? Mossoró tem muitas unidades que deu certo. A minha não chegou tão próximo, mas teve alguns atendimentos, mas foi erro da técnica que estava colocando, né? Da menina da saúde bucal, que ela colocava a produção da dentista e ela errou em algumas coisas. Aí não entrou, mas as gestantes que tinham cadastradas foram atendidas sim. Mas foi um erro de É, digitação. o grande problema aqui do desempenho está sempre no lançamento, porque as equipes não foram treinadas adequadamente, e aí muitas vezes vai dar problema nos indicadores, justamente nos lançamentos, né? Então, a equipe tem que estar atenta para estar cobrando, para estar verificando o que foi lançado adequadamente, o que não foi. Quando a equipe de saúde bucal está dentro da unidade, é bom ter esse monitoramento mensal, baixar os relatórios, fazer um comparativo e pedir para quem tem acesso ao e-gestor verificar se subiu os dados ou não. Tá? Diga aí, meninas de Terra Nova. Olha, aqui está funcionando, pelo menos o dentista está atendendo todos os dias, então as que, pelo menos as que eu tinha anteriormente, elas passaram pelo dentista. Então, o indicador de vocês está bom nesse aspecto aí, né? Então, Márcia, assim, as consultas nossas, os lançamentos que a gente faz, está tudo ok.
mas o dentista ele ainda não está cadastrado lá no. No trem lá que tem que ser cadastrado, É elas muito tinham, bom. eles tinham perdido o dentista, né? O convênio com o dentista. Daí agora conseguiram de novo, mas só que ele ainda não está cadastrado. Mas as gestantes estão fazendo acompanhamento certinho, sim. Então, tá bom. Tem que estar, todos os membros da equipe têm que estar cadastrados, como nós vimos lá no começo da aula sobre cadastros, né? Todos os membros precisam estar cadastrados no CNES, lá no Ministério, e estar vinculado a uma equipe, senão não conta os indicadores, tá? Vamos lá, nota técnica de proporção de mulher com citopatológico. Essa daqui, o que que fala? Primeiro aspecto, que ele primeiro aqui ele define a faixa etária, que é de 25 a 64. Alguns textos falavam 24. A gente está fazendo de 24 a 64 porque é melhor garantir, né? Porque teve alguns textos anteriores que estava colocando 24. Vamos manter o texto do 24 a 64. E aí ele colocou, mudou porque era apenas a cada 2 anos, tá? Então, aí ele tem que fazer uma avaliação, agora mudou, a cada 3 anos, ela tem que fazer uma coleta de citopatológico. Se no citopatológico dela tiver positivo, ela tem que fazer anualmente, até dar 2 negativos, tá? Então, esse aqui é que às vezes pega. Então, a mulher fez lá e o exame dela deu candidíase. No ano que vem, ela tem que fazer novamente, tá? Para poder dar negativo e no outro ano fazer também para dar negativo. Aí, só depois que der 2 negativos é que vai contar a cada 3 anos, tá bom? Mas, como nós temos um volume muito grande e a maioria dos municípios, a estratégia de pactuação com os laboratórios tem uma dificuldade, aí a gente tem que usar o máximo de estratégia possível. O que que a gente começou a fazer aqui? Porque tem exatamente 4 meses que o município não está fornecendo os coletores, ou seja, não está fazendo, não perdeu a pactuação com o laboratório, e aí ele não manda o material, os espéculos, escovinha, essas coisas, né? Lâmina. Então, o que a gente faz? Para não perder, mas isso aí é uma estratégia que é muito complicada, é você pedir para a mulher, né, usando a estratégia de que se ela fizer a coleta, ela comprar o que está faltando dentro da unidade para fazer a coleta dela, ela vai pagar menos do que se ela tivesse fazendo a consulta com a coleta lá no laboratório, na clínica que ela vai fazer. Então, ela faz a coleta, ela compra o espéculo, a lâminazinha, os negocinhos tudinho, traz, a enfermeira faz a coleta e ela leva para o laboratório. Quando sair o resultado, ela traz novamente para a unidade. Então, ela vai pagar apenas pelo exame laboratorial e pelo material. Mas a gente não tem tido sucesso com essa estratégia, porque justamente que ninguém quer ir ficar indo em farmácia comprar, entendeu? Mas seria uma estratégia. Mas eu já digo para vocês que é muito difícil funcionar, tá?
Vocês aí no município, qual é a maior dificuldade de vocês com relação ao indicador citopatológico? É também gestão ou é a questão da coleta na unidade? Diga, Rosângela. Aqui em Januária é gestão. Primeiro, não distribui a quantidade necessária para alcançar o indicador. Segundo, que eu acho que é um dos mais importantes, igual a colega falou, a rotatividade de funcionário, de enfermeiro principalmente. Nesse semestre, nós tivemos uma enfermeira que ficou um curto período de tempo e ela fez uma cagada que a gente foi lá, captou as mulheres, levou as mulheres para fazer a coleta. Essas mulheres fizeram essa coleta, mas não foi jogado no sistema. Aí esses dias eu peguei e fui conferir. Eu falei, gente, como que a gente zerou com tanto de mulher que a gente captou? Aí eu fui olhar no sistema lá. Não, ela não jogou nenhuma mulher no sistema. Aí, para acabar de completar, estamos sem enfermeira. A enfermeira saiu. Aí estamos sem enfermeira, a coordenação vai e joga um card em rede social falando para as mulheres procurar os agentes comunitários de saúde para fazer o exame citopatológico, PCCU. As mulheres estão caindo, matando em cima da gente, falando que a prefeitura está fazendo o serviço, que tem. Aí hoje eu peguei, liguei para a coordenadora, a nossa coordenadora geral aqui, falei, vocês lançaram um card aí falando, né, que tem que procurar a gente para poder agendar. A gente tem esse controle das mulheres que necessitam fazer o exame. Só que nós não temos a pessoa para coletar. O nosso médico, ele não está dando conta, porque ele está resolvendo tudo na unidade. Aí ela pegou e me falou que a enfermeira que eles contrataram acabou de formar e que está aguardando liberar o Corém dela para ela poder começar a trabalhar. Aí por aí você já tira como é que vai ser o nosso sucesso daqui para frente. Enquanto sugere aí, né, que enquanto ela está aguardando, que eles deem uma capacitação sobre o sistema, porque senão fica bem complicado de trabalhar, que ela entra sem saber do sistema. Vocês também não conhecem o sistema a fundo. Então, o mínimo que a gestão pode fazer é, enquanto ela está aguardando o Corém, fazer a capacitação dela com relação ao sistema de lançamento, os códigos necessários, que ela vai precisar saber, né? Esse trem já deu uma briga minha aqui com o prefeito, coordenadora, que eu sinceramente, eu nem quero mais mexer, porque no fim você compra uma briga sozinha e depois não dá em nada. Tipo assim, tem tanta pessoa capacitada, que é uma cidade, assim, não é muito pequena, então, assim, tem muita gente formada aí precisando de trabalho. Não que a outra não precise, mas que colocasse uma outra, porque essa unidade nossa é muito complicada. Tinha que ter uma pessoa que tem experiência. Então, assim, briga de política é complicado. E aí, Aí eu peguei esses que a sim. gente já fez. Aí agora o médico está pegando, o próprio médico, aos poucos, ele está lançando, como se estivesse fazendo o procedimento, para a gente não perder. Não é a fonte melhor, mas pelo menos minimiza o problema, né? Não é a fonte correta, mas minimiza um pouco o problema. Elas já fizeram de qualquer forma, né? Exato. Terra Nova. Márcia, a gente. Pode falar, Pode falar. Diga, Marília. Nós fez uma campanha, né? Conseguimos coletar bastante aqui no nosso posto. Aí, assim, Márcia, que nem eu e a Clarice, a gente responde pelo posto que a gente trabalha, né? Porque nós somos, dentro do município, são 4 PSF. No nosso PSF, são 4 postos de saúde vinculados num só. Então, a gente responde pelo nosso. A gente conseguiu trazer bastante
das mulheres, tivemos uma pontuação até boa, no nosso caso, né? Sim, que bom. Isso é bom. Campanha é sempre bom, ajuda bastante. Aí, para a gente poder chamar as mulheres, entre nós, funcionárias, uma dá uma coisa, outra dá outra, e a gente acaba fazendo sorteio de brindes e faz, tipo, brincadeiras, assim, com elas, e elas acabam vindo, né? Chama a atenção delas, e a gente consegue trazer elas para fazer, porque tem muitas que têm receio de fazer, que não quer fazer, a prefere fazer no particular, aí, mas assim, elas acabaram vindo, nós conseguimos uma pontuação boa nesse caso. Bom, Foram bastante que fizeram. Não sei se foram lançadas certinho, né? Mas que elas fizeram, fizeram. tem que fazer o monitoramento disso aí para ver se deu tudo certinho. Mossoró, Mossoró é parente de Rosângela. Ô, Jesus, Mossoró, ele não vai ter esse indicador, não, gente. Sabe por quê? Porque Mossoró tem problema com o local que manda, né? Com os laboratórios. O problema não é elas quererem fazer o preventivo, elas até querem. Elas não fazem, porque tem preventivo que faz 3 meses que ainda não chegou. Então, elas estão desacreditando. Então, hoje em dia, a gente percebeu que do mês passado para cá, não tem mais nem demanda de preventivo. Porque elas não querem fazer. Para que elas vão fazer se elas não vão receber? Os laboratórios estão tendo problema com a prefeitura, descredencia, perde tudo. Aqueles que estão naquele laboratório não vão vir nunca mais. Aí o prefeito manda a secretaria dizer que refaça. Quantas vezes elas vão refazer o preventivo? Já é uma coisa chata de fazer, ninguém quer fazer. Ninguém gosta, não é uma coisa que a pessoa gosta de fazer. Aí a gente convence a pessoa a ir lá, aí elas estão preferindo particular. Não tem mais preventivo. Olha, Isabel fazia em média, dava briga para Isabel até, viu? O povo chegava cedo, ela fazia 7, né? Só dava para ela fazer 7, fazer uma qualidade, conversar e tudo. E o povo brigava para fazer. Já tem umas 3 semanas que ela não tem nenhum, ninguém quer vir. A minha enfermeira que é novata, pior ainda, né? Que o povo não quer mesmo, que não confia nela, não conhece. Aí o que acontece? A gente até falou isso. A prefeitura não percebeu que esse indicador não vai ser batido porque é o problema de gestão, é o mesmo problema, o problema de gestão. Se o laboratório não merece confiança, descredenciou, procure um. O problema é o pagamento. Parece que eles atrasam o pagamento, ou o valor é muito irrisório, né? Está vindo baixo. Os laboratórios não querem. Aí a gente já está desde o ano passado com esse problema de laboratório, mas esse ano parece que ficou pior, porque são 3 meses. a gente vinha crescendo esse indicador e agora vai ter uma queda brusca, porque já tem 3 meses, quase 4 meses sem material e não tem ainda uma perspectiva, né? E a meta não é alta, gente, é 40%. 40%, você divide por 3 toda a sua demanda, que são os 3 anos, e ainda divide por 40%, é pouco, gente, né? Eu sempre disse que esse era um fácil de bater, eu dizia muito isso, mas agora não é não, realmente não é. E todos os municípios têm esse mesmo problema. Essa gestão, a logística de pegar esses exames e pactuar com os laboratórios de forma correta e chegar com tempo é complicado. A gente até que estava com os laboratórios aqui muito bons, que com 20 dias, entre 15 e 25 dias, a gente recebia os resultados. Então, estava muito bom. Mas aí, de repente, parou tudo. E aí, realmente, fica difícil de trabalhar dessa maneira, né? Vamos lá. Próximo indicador é vacinação. Vou diminuir aqui. Então, vacinação.
crianças até 1 ano, que a gente tem a VIP e VOP, né, para fazer, e a penta, que são as que contam para o indicador. Aí a gente teve um problema de gestão nacional com a vacina da penta. O ano passado foi problemático com relação a isso. No município de vocês, normalizou ou vocês ainda têm problema de receber a penta? Normalizou. O que ocorreu do ano passado para cá, nós não temos muito problema com vacina, graças a Deus. Mas o Rio Grande do Norte, ele está com um aplicativo só dele, o RN mais vacina. Aí todas as vacinas, começou pelo Covid, né? Agora todas as vacinas passam por ele, por RN mais vacina. Aí o que aconteceu? Ele começou a indicar que estão atrasadas. Porque se não colocar direito no sistema, se não tiver cadastrado, se não tiver não sei o quê, não aparece. Aí começa a endoidar atrás disso, né? Que tem que dar conta dessa vacina. Mas o problema não é a vacina em si, porque as mães estão indo, é o lançamento. Porque o RN mais vacina, ele só faz, né, a interligação se tiver tudo correto, cadastrado direitinho e cadastrado no site do RN mais vacina, que é cadastrado pelo da mãe ou do pai, né, porque começou pela Covid, então são descendentes, então por aí você tira o nó que ficou. Aí tá todo mundo endoidando pelas vacinas, mas não porque em si elas estejam atrasadas, mas porque o sistema acusa que está atrasado, então tem que fazer um lançamento de novo. E ela começou a cobrar, né, o sistema começou a cobrar as atrasadas que são mais antigas, que não tinham sistema. Né? Ela quer aquelas outras que o sistema não existia, mas ela quer agora. Aí o negócio pegou esse sistema que são regionais, parece que são os piores que existem. Verdade. Vocês entendem que por isso que é sempre importante, eu sei que é chato a gente ter os registros manuais, é muito chato, é 2 trabalhos, mas enquanto não for estabelecido os sistemas, que eles fiquem confiáveis, a gente vai ter que ter esses registros. Ou então, Sim, o cartão sombra é muito importante para a gente. retirar todos os meses ou a cada 15 dias os relatórios de tudo, porque aí, quando a gestão vier cobrar, aí você tem os relatórios na mão. A maioria não tem o hábito de baixar relatórios. É importante baixar os relatórios mensalmente, para que, quando vierem te cobrar qualquer coisa, você tem como provar. Os meus relatórios de visita eu baixo todos os meses. Os meus relatórios, todo tipo de relatório possível eu baixo, fora os meus acompanhamentos, que é o mesmo que vocês fazem, que eu estou ensinando vocês fazerem. Eu faço manualmente. Por quê? Porque se vier qualquer pessoa me cobrar, eu falo, ó, o meu está feito. Agora, onde está o erro, vocês procurem onde está o erro, porque não está comigo. Está tudo aqui, ó, registrado, provado que eu baixei o relatório, então aí vocês vão ter que procurar onde está o erro. Quando a gente faz assim, porque eles têm a mania de ficar apontando a CS. E como a maioria dos ACS não tem o hábito de fazer relatórios, não tem o hábito de manter seus relatórios em dias, as suas atas de ocorrência em dias, esses trabalhos que devem ser feitos e não são ensinados, a gente trabalha mais tranquilamente, porque aí você não vai absorver o que a gestão te cobrar. Você vai simplesmente provar, olha, o meu está feito, está aqui. Tá? E aí a gente trabalha até mais tranquilo. Né? A forma de trabalhar fica um pouco mais tranquila. Marilei, como é que está em Terra Nova? Vacina? Ô, Márcia, aqui vai bem. A gente
faz campanha direto para a gente chamar o povo. Eu e as minhas colegas do nosso posto, a gente leva as carteirinhas todas em dia. Então, na nossa parte, tá bem. Bom. Rosângela, Foi o único indicador que Januária bateu meta, foi vacina. algum pelo menos, né? E vocês estão vendo que a meta é alta, né? Que a meta é 95%. É uma meta altíssima. E se está batendo uma meta altíssima com isso aqui, gente, tem que bater as outras. É possível, né? Não dá para fazer. É questão de coisas simples, organização de coisas simples mesmo. Vamos lá, próxima, hipertenso diabético. Esse daqui, oh meu Deus, esse aqui eu já ouvi cada coisa. Eu postei essa semana até uma pergunta de que se poderia. Não é só o caso seu, Rosângela, mas é o caso de muitos municípios, né? O que eles estavam fazendo? Médicos, enfermeiros, a troca de receita sem consulta, e aqui aqui na nota técnica está bem claro. Reafirma-se, além do monitoramento de PA, é importante que o hipertenso receba atendimento individual com a equipe médica ou enfermagem. Ou seja, tem que fazer uma consulta médica, com exame físico, com tudo direitinho. Avaliação da pressão arterial e a realização de consulta. Tá? Então, ele deixa bem claro que tem que ter a consulta, não a troca de receita, como muitos municípios têm o vício, né, de fazer. Aí ele vai trocando, ele não sabe quantas vezes ele trocou desse paciente. Às vezes, esse paciente tem que já trocar a medicação, porque já não faz efeito nenhum. Então, é necessário bater o pé para que tenha consulta. Ah, é muita gente. Não, é possível, é só se organizar, como vocês já aprenderam a fazer os cálculos aí. Deixa eu te Organiza. contar uma coisa sobre isso. Fale, A gente foi fazer uma visita, a minha equipe, parte da minha equipe, de uma aula do programa, né, do Agente de Saúde, do curso. Aí era para a gente visitar um paciente, ver como é que tá. E aí nós fomos numa hipertensa da área de uma das meninas. Chegamos lá, as 5 se sentaram, né, fazer aquela entrevista, conversar com a senhora, era uma senhora de 70 e poucos anos. Aí ela começou muito bem, dizendo que tinha começado a academia, né? O médico tinha dito que ela podia fazer esteira, e a gente já ficou feliz, né? Ai, que coisa boa. Meio por fim, ela olha para a gente e diz assim, eu digo, traga aí seus remédios, deixa a gente olhar como é que tá seus remédios, né? Traga a caixinha, ela trouxe. E eu comecei a perguntar, esse remédio aqui é para quê? Aí ela dizia, esse aqui, para quê? Diz tudinho. Quando ela chegou, ela é hipertensa e diabética. Chegou na metformina e na glibenclamida, ela olhou para a gente e disse, mas esse aqui eu tirei, não estou tomando mais. Eu, bem sério, olhei, virei. Eu disse, a senhora tirou por quê? Ah, eu não me sentia bem. Eu não estava me sentindo bem com ele. Aí eu comecei a rir, dei aquele ar de rir. Eu disse, mas a senhora não pode dar alta dos remédios. A senhora precisa voltar ao médico para ele ver. Talvez ele tenha que trocar por outro que a senhora se sinta melhor. Comecei a conversar. E quando a gente saiu da visita, conversamos com ela, marcamos a consulta, né? Deixamos tudo marcadinho. Aí eu conversando com a gente de saúde dela. Se você tem ideia que se ela vai para essa academia e passa mal, ela pode até morrer por causa de um remédio que ela achou que não estava servindo para ela. Você perguntou, aí eu questionei a menina, você estava perguntando a ela se ela estava tomando, né? Porque ela dizia que há 30 dias não tomava mais a glibenclamida. E quer dizer, foi uma falta de atenção da gente.
né? Que a gente não tem que ir de todo mês lá ver como é que tá. Aí eu disse, mulher, pelo amor de Deus, o que podia ter acontecido de ruim com essa senhora? Ela é muito simpática, inclusive, bora só a senhorinha. Aí isso me alertou, que eu digo, Jesus, pode até estar acontecendo com os meus, porque às vezes acontece. Com 47 hipertensos que eu tenho, né? 20 e tanto diabetes, isso pode acontecer, que tem uns que eu nem vejo, porque é a mulher que dá conta, porque trabalha. Então, isso é um alerta muito grande do acompanhamento. A gente se preocupa com muitas coisas e na visita, às vezes, a gente esquece de fazer uma pergunta tão simples, porque ela trouxe os medicamentos inocentemente, né? E a gente foi perguntando e descobriu uma falha. Sim. Aí a importância, né? Porque a gente vai só passando, é mecânico, a gente vai se tornando muito mecânico nas visitas, muito prático, né? Tudo muito rápido, tudo muito. Aí eu alertei, eu prestei a disse, eu vou fazer uma varredura nos meus hipertensos e diabéticos, porque eu acho que eu tenho pessoas que devem estar desse jeito. É porque até eles ficam falando de uns para os outros que estão melhorando, mas ele está melhorando por causa da condição física, né? E aí começa a ir tirando a medicação, e não pode. Ele tem que realmente ter um cuidado maior. Diga, Marilei. Eu acho que caiu, a internet dela, ela saiu. E aí, Clarice? Estou aqui. O de vocês aí, como estão? Que a meta é 50%, né? Tá, por enquanto essa parte aí tá tranquila. Então tá bom. Nossos pacientes estão. O único problema que nós temos com o nosso paciente é a questão da receita. Eles não gostam de ir no posto. Daí, esse ano, nós fizemos uma campanha, né? Fizemos o hiperdia, daí foi bastante. Porque, assim, eles falam assim, o posto não fornece, né, o remédio. E daí eles falam assim, mas se o posto não fornece, para que eu vou ir no posto só para pegar uma receita? Eu vou lá na farmácia e compro. Aí a gente tem esse problema deles não querer ir no posto, mas a gente fez uma campanha e puxou um pouco, né? Mas não foi todos, não. Foi só alguns mesmo, assim, mas foi bastante, porque tem bastante, né? Então, uma percentagem a gente conseguiu captar. Que bom. Aí, Rosângela, como que tá? Aqui, hoje a gente estava olhando, a gente ainda está em 18%. Porque, assim, como eu te falei, né, nem todo mundo tem aquela preocupação. O médico olhou a minha hoje, a minha está com, parece que era 33%, 36%. Falta pouco para 50%, mas não é só. Assim, dentro do mês nós estávamos zerados. Aí até que ele chegou, que ele organizou a sala, porque ele não tinha sala, porque a gente trabalha num prédio muito pequeno. Aí ele exigiu a sala, porque são 2 unidades, aí só tinha sala para um médico. Aí ele tirou a enfermeira da outra unidade da sala, que ela estava ocupando, e ele ocupa essa sala hoje. Uhum. Aí, que aí a gente começou a trabalhar. Mas hoje a gente olhou lá, ele olhou, a gente está com 18%. Mas ele falou que vai dar para chegar, a gente vai correr para poder, né? Não, provavelmente vocês levem um tempinho ainda, tá? Mas o importante é começar. Saiu do zero, já foi para 18, foi para um número muito bom, né? Se vocês conseguirem chegar a 20 25% dias ali, nós chegamos em 18%. pois é. No quadrimestre, se vocês conseguirem atingir 25%, já está maravilhoso. Quando for no outro, vocês vão conseguir bater a meta tranquilamente. Tá? Ok. Teve uma reunião com o prefeito aqui, aí assim, eu até citei um assunto que você falou no curso, né? Sobre a questão do Previne Brasil, né? Eu falei para ele, falei assim, aí eu questionei com eles, eu falei assim, agora que vocês vieram cobrar da gente, a gente não sabia nem o que era Previne Brasil. Para mim aprender o que era Previne Brasil, eu tive que fazer um curso, eu tive que correr atrás, porque vocês nunca me ensinaram.
Aí agora que a produção está zerada, vocês querem vir cobrar da gente, nós, agente de saúde? Porque enfermeiro também nunca passou isso para nós, né? Pelo menos, apesar que eu entrei um pouco depois, mas os meninos falam a mesma coisa. Aí eu peguei e falei com ele, falei assim, ó, por que que ao invés de você chamar só os agentes de saúde, você não faz uma reunião geral, convoca todos os 23 PSF, todos os enfermeiros, todos os agentes de saúde e mostra lá a vergonha para todo mundo. Aí porque quando você fizer isso, você vai gerar um desconforto. E o desconforto vai doer a consciência de alguns e o povo vai querer trabalhar. E aí eu peguei e citei para ele um exemplo, que acho que foi você que falou no curso, que eles mostram lá em telão, né, os PSF e as notas e por aí tem premiação, tem tudo. Aí ele pegou e falou bem assim, então tá bom, eu vou seguir sua ideia. E no próximo quadrimestre, nós vamos fazer essa reunião geral. No próximo quadrimestre, o PSF que tirar a melhor nota no Previne Brasil, eu vou pagar o 14º. Aí, o olho de todo mundo tá brilhando isso aí, né? Vamos ver no que dá. Que bom, né? Alguma coisa ele tem que fazer, mas ele precisa avançar em capacitação, porque senão não vai fluir. As pessoas não sabendo trabalhar, vai trabalhar e não vai ter resultado. Exatamente, Então, foi isso que a gente questionou lá com ele, né? a capacitação ela é importante por isso, porque para poder entender o que é o papel de cada um dentro do processo do Previne Brasil. Né? Então, aí, vocês entendendo tudo isso, fica todo mundo, toda a equipe entendendo, fica muito mais fácil de se trabalhar. Então, a meta aqui dos hipertensos é 50%, todo mundo avançando devagarzinho aí, né? E outro probleminha aqui dos diabéticos é a solicitação de glicemia, né? Sem consulta médica. Aqui é a mesma coisa, porque antes, realmente, numa nota técnica, que foi a primeira nota técnica, ele não exigia a consulta, bastava fazer o lançamento da solicitação do exame de glicemia, tá? Que é da hemoglobina glicada. Agora não, porque ele viu que ele pegou o vício de alguns municípios e prestou atenção e fez a mudança. A mesma coisa ele coloca aqui, ó. Acompanhar a realização de consulta e avaliação clínica e física, ou seja, consulta. Se não tiver consulta, não pode ser feito só o lançamento do pedido. E aí, o que estava acontecendo e ainda está acontecendo em muitos municípios? Eles, por falta de organização mesmo, pegava e fazia o médico tirava lá, ele sabia, tirava a lista no relatório quantos tinha, e ele todo dia ele puxava, fazia o lançamento no sistema da solicitação de exame dos diabéticos. Aí chegava na sala e deixava aquela pilha de solicitação de exame lá na sala do ACS para o ACS entregar. Isso não é trabalho do ACS, é trabalho do médico enfermeiro entregar na mão do paciente através de uma consulta médica. Até porque ele precisa explicar para o paciente por que ele tem que fazer aquele exame, né? Por que ele tem que fazer? Porque ele fez uma glicemia, uma coleta de glicemia lá na triagem, deu alta, e aí ele vai explicar. Coisa que nós não podemos fazer. Ou seja, a gente acaba tendo que fazer diagnóstico para o paciente, e isso é ilegal por lei. Essa prática é ilegal e os municípios acham que isso não dá em nada, mas o Ministério está de olho.
Eles acham que não, mas o Ministério está de olho, né? Se acontece uma morte de um paciente desse, igual o caso aí que Sani falou, essa paciente recebeu lá na casa dela essa solicitação de exame, juntou com mais que ela parou, porque ela não entendeu por que ela está fazendo o exame, porque tem paciente que acha que quando faz exame é porque ele está recebendo alta, né? Então, aí ele recebeu aquele papel, não passou pelo médico. Ele vai entender que o médico está dizendo que ele não tem nada, que é só para ele fazer aquilo lá, já que ele não viu ele, né? Aí ele começa a cortar a medicação, ele começa a fazer coisa que não deveria fazer. Aí uma senhorinha dessa está lá fazendo o exame, está fazendo o exercício físico, ela tem uma queda glicêmica, porque dependendo do tipo de exercício, ela pode ter uma queda glicêmica brusca e ela tem um infarto. Então, são coisas bastante perigosas que muitos municípios têm, infelizmente, esses procedimentos, e aí a gente tem que brigar, né? Para que não tenha procedimentos errados, porque depois eles ligam para o ACS, por que você não está acompanhando, né? E o problema é do médico e do enfermeiro que não fez os procedimentos adequados. Não adianta querer bater meta só por bater. Não, tem que fazer porque a gente tem uma lei que fala que nós temos que levar o paciente 3 princípios: universalidade, equidade e fugiu o outro, falei até no início, que são os cuidados mesmo, né? A gente precisa dar os cuidados adequados para o nosso paciente. Então, a gente tem que fincar o pé e dizer, não, mas a nota técnica diz isso. Depois eu vou colocar as notas técnicas para vocês lá no Telegram, tá? Para que vocês leiam elas na íntegra, para vocês também entregar para a equipe de vocês discutirem, se tiver oportunidade, né? Até na hora de de desenvolver as estratégias por conta disso aí, tá? Vocês têm esse tipo de prática aí, Sani? Não, temos não. Aqui, na verdade, e não tem só a troca da receita, tem o dia do hipertenso, né? Do hiperdia deles. Aí, quando eles estão necessitando, eles marcam a consulta e eles passam pelo médico. E a gente tem, a cada 15 dias, a reunião, que é com a enfermeira. Aí a gente aproveita para aferir pressão, glicemia, conversar com eles, né? Fazer aquela palestra. Aí sim ela só renova, se já tiver passado pelo médico pelo menos uma vez no mês. Aí ela vai, se tiver precisando para repor, né? Ela vai lá e dá dela, que é de pegar no posto, né? São Entendi. aqueles que tem no posto. Porque realmente aqui na unidade tem essa vantagem. Graças a Deus tem no posto os remédios deles. Então, mas o acompanhamento médico é que é mais complicado, porque ele tem que se deslocar e eles perdem tempo. Tudo deles, aqui em Mossoró tem muito disso, perda de tempo. Né? Eles não querem, o idoso, que a maioria de hipertensão e diabética é idoso, poucos são jovens. Os jovens já não vão mesmo porque eles trabalham. E os idosos têm uma família toda para cuidar, e a senhorinha fica, eu vou perder tempo, eu tenho que fazer almoço. Eu tenho, assim, mas é uma vez. Você só vai uma vez. E vai marcado, né? Não vai perder tempo que você tem seu horário marcado. Mas é complicado, mas eles vão. Nós alcançamos 18% ainda do hipertenso e 14%, eu acho, no diabético. É baixo, mas também pela rotatividade de profissionais. Mas, em si, se tivesse fixo, eu acho que a gente ia alcançado. É um trabalho mesmo que tem que ser desenvolvido aos poucos, né? E aí, em Terra Nova, Clarice?
Aqui no município tem o hiperdia, nos outros postos da cidade tem, cada pouco tempo. Só no nosso mesmo, que nem eu falei, né? Aqui do interior tem menos vezes, né? Porque também eles ficam querendo ir no posto, porque eles preferem ir lá na farmácia e comprar por conta o remédio sem passar. Mas tem uma porcentagem que vai no posto e pega a receita. Tá. E aí, Rosângela? Aqui no geral, aqui tem a hiperdia, nos outros PSF, né? No nosso, justamente porque nós somos lascados, não tem essa rotatividade de funcionário, porque em uma grande parte dos outros, não sei o que aconteceu, é só o nosso que está esse BO. Na verdade, nossa enfermeira, ela é efetiva, mas ela está afastada, né? Aí, então, depois que ela saiu, virou essa bagunça. Só que aí tá havendo essa questão desse pedido de glicemia glicada. O médico, inclusive o nosso médico agora, ele está fazendo, só que ele está lançando como consulta. Aí, segundo ele, depois que a pessoa fazer o exame, é para levar ao posto, né? Só que você sabe que isso pode ser que não aconteça. Exatamente. Esse é que está o perigo, entende? Aí é que está o perigo, porque se pega um paciente que tem a mesma atitude que a senhorinha aí de Mossoró, ela pode morrer e aí depois o Ministério vai querer saber o porquê que não estava tendo acompanhamento, entendeu? A própria família vai fazer questionamento, porque a família não vive, mas a hora que morre, minha filha, eles E ainda caem no mais pano. principalmente a minha área. Na minha área, que tem o asilo, que é bem. A gente tem muito problema com o asilo, com a gestão do asilo. E, assim, se trabalhar de forma errada e acontecer alguma coisa, é bem complicado. Isso. E quem sou eu na fila de pão para questionar? Aqui não existe isso, sabe? É muito complicado esse tipo de você dar. Você pode até dar sua opinião, mas assim, é a mesma coisa de nada, né? Não funciona. É o que eles falam, o que eles ditam e pronto, e acabou. Enquanto não acontece a merda aí, não muda de atitude. Mas vamos sempre pensar positivamente que vai melhorando aos poucos, né? Cada uma de vocês já está fazendo um papel muito importante de levar a informação para o restante da equipe, de cobrar, de orientar, isso é muito bom. Somos poucas, né? Somos formiguinhas num universo grande, mas que cedo ou tarde vai funcionar, né? Vai acabar funcionando. Pois tá, meninas, a nossa aula era isso, para vocês terem uma noção melhor sobre as notas técnicas. Eu vou postar para vocês elas aí no Telegram, para vocês lerem, passar para as equipes, para os médicos, enfermeiros. Como tem a rotatividade, é sempre bom ter à mão essas notas técnicas. Grifa nos locais que são mais importantes o conteúdo, tá? Para que eles fiquem atentos, principalmente os que são novos, que vão entrando na unidade, os procedimentos que eles precisam realizar, porque aqui, basicamente, é médico, enfermagem e os técnicos que têm que fazer todos esses procedimentos. A gente fazer o acompanhamento na residência e fazer a busca ativa para manter o fluxo dentro das unidades desses pacientes fazendo as consultas regularmente. Né? Lembrando que hipertenso diabético é uma consulta a cada 6 meses. Citopatológico a cada 3 anos, se não tiver dado nenhuma infecção, nenhum problema. As vacinas, que é só durante o período de 1 ano da criança, e as gestantes,
que são os testes de sífilis, a consulta de odonto e mais a captação delas com no máximo 12 semanas. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não, eu Você não. soube de você soube de alguma coisa de novo indicador? Eu vi alguém comentando hoje no post, eu falei, Não. O que eles divulgaram foi os indicadores da odontologia, tá? imagina. É só da equipe de odontologia que tem os indicadores deles, porque eles têm um programa separado. Inclusive, essa nota técnica do Previne Brasil já está incluso lá na nota técnica de trabalho deles, de todos os indicadores deles, tá? Só o que saiu até o momento foi isso. Provavelmente era para a gente já ter entrado com mais 7 indicadores, mas eu creio que só vai entrar o ano que vem, em função de que eles estão reescrevendo a política nacional, ou seja, a PNAB, né? Política nacional, porque teve agora os congressos, Congresso Latino-Americano, Congresso dos, dos conselhos, teve todos esses congressos, então eles vão sentar para poder escrever a nova Política Nacional de Saúde. Então, para o ano, a gente deve entrar com um novo indicador e uma nova PNAB. É o que tudo indica, tá? Porque já teve mudança do NASF para o EMUT, teve essas mudanças da nossa própria categoria, teve mudanças com relação às equipes de saúde bucal e alguns outros programas que estão sendo inseridos. Então, para o ano que vem, eu creio que seja mais certo de entrar os novos 7 indicadores, tá? Amanhã eu posto a tarefa de vocês e vou ver quem que está me devendo alguma tarefa que eu vou cobrar, tá bom? Eu dei uma olhadinha, mas não olhei tudo ainda. Então, eu vou conversar individualmente com vocês sobre as tarefas anteriores e posto para vocês as notas técnicas e a tarefa da semana, tá bom? A gente se encontra na próxima quinta novamente. Nossos encontros vão ser na quinta para poder Sane e as outras meninas poderem participar, tá bom? Boa noite para vocês, Deus abençoe, um bom fim de semana e a gente se vê semana que vem. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana, pessoal. Boa noite, tudo de bom e bom final de semana.